Então, olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso curso de Power BI, módulo básico. A aula de hoje nós vamos falar sobre objetos visuais, os visuais do Power BI. Então vamos começar a ver um pouquinho dessas ferramentas. Então vamos criar uma página nova aqui para a gente começar do zero. Então nossos dados já estão modelados, as relações entre as tabelas já estão definidas. Então agora a gente já consegue começar a construir os nossos relatórios, os nossos painéis. Os objetos visuais, eles nos ajudam a obter informação de uma maneira mais rápida relacionado à fonte de dados que nós estamos trabalhando. Então, os objetos visuais que já estão embarcados no Power BI são esses aqui. E aí são gráficos de barra, de coluna, o gráfico de pizza, de rosca e assim vai. Então você tem uma gama muito grande de objetos visuais a serem utilizados, já embarcados no Power BI. Se você achar que não é suficiente, nenhum desses daqui vai te atender, lá no Marketplace você consegue observar mais uma enormidade de visuais personalizados, criados por desenvolvedores, e que você pode baixar e adicionar ao seu projeto. Então alguns aqui eu já baixei e utilizo. Esse daqui, por exemplo, eu utilizo bastante. Tinha um do peixinho também que eu gosto de usar, mas esse aqui, ele é um aquário, é interessante. Eu fiz um vídeo exclusivo dele, está na playlist sobre indicadores de desempenho. Vocês podem acessar lá no canal, que vai estar disponível lá. Voltando aqui aos nossos objetos visuais, então nós vamos dar uma passada sobre alguns dos principais objetos visuais e como nós podemos utilizar eles no nosso dia a dia. O gráfico pizza, acredito que a maioria de vocês já conheça. Então ele serve para a gente analisar, por exemplo, na nossa tabela de exemplo, a gente pode pegar um setor e o valor de salário dos funcionários e dividir num gráfico pizza, onde ele possa me trazer a informação de quanto custa os salários do financeiro, dos suprimentos, da oficina, do SESMIT. Então já me serviria para analisar uma informação bem rápida. O gráfico de rosca, ele segue o mesmo princípio do gráfico de pizza. Então eu poderia botar o nome do setor, o valor do salário, ele me traria uma visualização bem parecida. Posso utilizar também um gráfico de colunas, ele traria uma informação também bem parecida com o prestado pela pizza, pelo gráfico de pizza. Tem também o gráfico de funil. Então particularmente eu gosto de usar esse gráfico de funil para comparar ou categorizar registros, por exemplo, pagamentos e recebimentos e lucro, ou proventos, descontos e líquidos, no exemplo da nossa ficha financeira. E aí cada objeto visual tem sua personalização. Então dependendo do elemento que eu estiver usando, o tipo de informação que vai ser apresentado para o usuário pode variar de um para o outro. Então cabe a cada um definir a personalização de informações que quer trazer no visual. Então parando o mouse aí sobre o elemento do gráfico, eu já consigo ter algumas informações detalhadas sobre o funcionário. E aí eu posso adicionar no campo, nesse espaço aqui, dica de ferramenta, essas informações a mais que eu quero ter. E sempre que eu parar o mouse sobre o elemento, eu vou conseguir enxergar mais opções, mais informações a respeito do funcionário, a respeito do setor. Isso é útil para o usuário ter informações mais detalhadas sem precisar esmiuçar tanto o relatório. Então, ainda sobre objetos visuais, vamos falar um pouquinho a respeito dos filtros. Então, para cada bloco desse ou objeto visual, eu posso definir um filtro a nível visual. Então posso definir um filtro a nível visual. Quando eu insiro as informações aqui no campo de valor de grupo, os campos que compõem o elemento gráfico, automaticamente ele já me define esses campos como uma opção de filtro. Então eu posso pegar, por exemplo, aqui o nome do funcionário e filtrar as informações por funcionário ou por funcionários. Mesma coisa por setor. Então posso aplicar o filtro. Então
Então ele já está aqui como uma opção de filtro do elemento visual. Mas eu posso também definir outros campos que estejam relacionados à consulta, aos dados que eu estou trabalhando, e colocar eles como opção de filtro para esse elemento visual. Então, além da opção de filtro do nível visual, eu posso também optar por filtrar esses dados a nível de página. Significa o quê? Se eu pegar o campo aqui, por exemplo, nome de setor, e arrastar por filtro de nível de página, todos os blocos ou elementos visuais que estiverem nessa página vão obedecer o filtro que eu realizar aqui. Então, por exemplo, se eu filtrar aqui o setor de oficina, os dois elementos sofrem interação desse filtro, diferente do filtro aqui em cima, onde só um dos elementos visuais acaba sofrendo interação. Ok? Além desse nível de página, eu posso ter esse filtro também a nível de relatório, ou seja, quando eu fizer a interação aqui no filtro, todos os elementos nas 3 páginas do relatório vão sofrer interação. Então, essa opção você pode fazer tanto a nível visual, bloco, nível de página, conjunto de blocos de elementos visuais, ou conjunto de páginas, o relatório inteiro, você pode fazer essa opção de filtro. Então, pessoal, basicamente era isso que eu tinha para dizer sobre os elementos visuais. Até para o vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar por aqui. Na próxima aula a gente vai ver sobre como criar relatórios. A gente vai iniciar a construção de um relatório e a gente vai poder abordar um pouquinho mais a respeito dos filtros e falar um pouquinho mais dos elementos visuais. Mas se você quiser ter mais informações, se aprofundar na questão dos elementos visuais, como importar do Marketplace, como personalizar e até mesmo a criação de indicadores, tem um vídeo exclusivo tratando do assunto lá na playlist de Power BI do canal. Ok? Um abraço e até a próxima aula.